Densidade e viscosidade. Eu quero uma explicação prática de como eu ajusto o meu esmalte e a minha massa. Quem que eu uso? O conceito da densidade, da viscosidade. Dá para simplificar? É isso que eu vou fazer agora para você. Fica aqui que você vai entender o que você tem que fazer para ajustar o seu esmalte, para ajustar a sua argila líquida e para que serve esse conceito de densidade e viscosidade. Eu sou Flávia Pirker, ceramista, e quero te desejar as boas-vindas ao meu canal. Eu já gravei vídeo explicando sobre a densidade e como medir a densidade, o que ela significa. Tá aqui. Já gravei o vídeo explicando o que é viscosidade, como ajustar a viscosidade, tá aqui. Mas as dúvidas continuam. Quando é que eu aplico um conceito, quando eu aplico outro conceito? Como é que eu faço para ajustar o meu esmalte? Eu mexo na densidade, na viscosidade e a massa na viscosidade e na densidade. Meu Deus, que confusão! Vamos simplificar tudo isso. Eu vou te dar um exemplo bem prático e vou te ensinar o que você tem que prestar atenção no esmalte, o que você tem que prestar atenção na argila líquida ou barbotina, ok? A densidade está relacionada com a quantidade de massa, de matéria que tem um corpo e o volume que esse corpo ocupa, ok? A quantidade de matéria, ela tem uma unidade de medida que é o quilo. E ela tem uma relação com o espaço, com o volume que essa matéria ocupa. Isso é densidade, tá? O espaço que esse corpo ocupa é o quê? É medido em centímetro ou metro cúbico. Então, você tem um espaço, por exemplo, eu tenho um espaço de uma peça de cerâmica. Aqui, uma peça de cerâmica. Ela ocupa um espaço. Isso é o volume, tá? Agora, a quantidade de material que ela tem é a massa. Quando a gente faz uma relação entre massa e volume, a gente está falando de densidade. Olha aqui esse exemplo super prático para você nunca mais esquecer. Olha só, eu tenho aqui argila em pó nos dois copos, elas estão na mesma quantidade, na mesma linha. Eu nem vou falar em grama, peso, milímetro, nada disso, porque eu quero que a explicação seja muito simples para você entender e não memorizar, tá bom? Eu tenho a mesma quantidade de argila nos dois copos, igualzinho, tá certo? Beleza. Eu vou colocar água nos dois copos. Agora, como a argila tá bem sequinha, ela vai diluir muito rápido. Eu vou mexer. Primeiro copo. Pronto. Eu vou mexer o segundo copo. Mexi os dois copos e a argila que estava bem sequinha se desfez e virou uma barbotina. Agora eu te pergunto, onde tem mais argila? Aqui eu tenho a barbotina até essa linha. E aqui eu tenho a barbotina até essa linha aqui. Onde que tem mais argila, gente? Nesse copo ou nesse copo? Ora, ambos têm a mesma quantidade de argila, só que aqui eu tenho mais água, então o volume que essa argila ocupa é maior. Aqui eu tenho bem menos água e o volume que essa argila é menor, mas a quantidade de argila é a mesma. Então, a quantidade de material não muda quando eu trabalho a densidade. O que vai mudar é a quantidade de líquido que eu coloco. Esse líquido pode ser água, CMC, veículo hidrossolúvel, não importa o que você usar. O volume do material vai aumentar, só o volume. A quantidade de material é a mesma, seja, cadê a linha? Nesse copo ou nesse copo, eu tenho exatamente a mesma quantidade de argila. Só que aqui eu tenho um volume muito maior e aqui eu tenho um volume muito menor. Quando eu acrescento água,
Eu estou mudando a densidade, que é a relação entre quantidade de material e volume, espaço que ele ocupa. Densidade, volume, água, esmalte. O esmalte você sempre vai ajustar a densidade dele acrescentando água, ponto. Posso acrescentar veículo hidrossolúvel, CMC, tarará, põe água, para você não se confundir, porque às vezes tem veículos que eles emulsificam, como o CMC. Sabia que o CMC ele é um emulsificante de sorvete, porque ele aumenta o volume, e aí ele mascara o teste para a gente ver qual é a densidade do material. E como que faz esse teste? Olha esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu mostro direitinho como fazer o teste. Aqui eu quero que você entenda o conceito, para nunca mais esquecer. Então, quando você for ajustar um esmalte cerâmico, você vai ajustar a densidade usando água. Simples assim. E qual é a densidade ideal para um esmalte? Claro que varia muito de esmalte para esmalte. Uma média que eu posso dizer para você que maioria dos casos dá certo, entre 1,30 e 1,40, uma média bacana para você ter a densidade de um esmalte, seja para aplicar no pincel, no banho, na imersão. Se você vai aspergir, ou seja, se você vai usar um compressor, essa densidade pode ser um pouquinho mais baixa. Então, densidade, volume, água, esmalte, ok? E a viscosidade? Viscosidade, o que é? Ela é a habilidade que um líquido tem de fluir, ou seja, ela é a capacidade que o líquido tem de escoar, de se movimentar. Quanto maior a viscosidade, mais lento ele se movimenta. A gente ajusta a viscosidade com um defloculante. Os defloculantes, como o silicato de sódio, por exemplo, quando eles são colocados, eles fazem com que aquele material fique bem líquido, assim, se movimente bem rápido. Veja só. Novamente eu tenho 2 copos, os dois com a mesma quantidade de argila. Agora essa argila tá cremosa, tá líquida, tá em, como a gente conhece como barbotina, porque eu misturei com água e elas estão exatamente na mesma quantidade. Repara que eu não estou falando em peso, grama, miligrama, mililitro, centímetro cúbico, nada. Eu não quero que você se prenda a essas convenções e unidades de medida. Eu quero que você entenda o conceito, ok? Ah, Flávia, mas como é que eu vou fazer depois? Aí você vai lá no vídeo da viscosidade ou vai lá no vídeo da densidade e você vai ver exatamente as características em miligramas, em centímetros cúbicos, em gramas, em mililitros de cada um. Eu quero que você entenda. Agora eu tenho 2 copos exatamente com a mesma quantidade de barbotina. Peguei a argila, aquela do copo passado, bati no mixer, coloquei aqui a mesma quantidade da mesma barbotina, só que ela tá muito grossa. Assim grossa, se eu for usar no molde de gesso, o que vai acontecer? Vai ficar aquele monte de pelote, de caroço, vai ficar uma peça feia, mal feita, vai me dar maior trabalho na hora que eu for fazer o acabamento. Então eu quero que essa argila fique bem líquida, bem assim, se movimentando com muita fluidez, com uma viscosidade baixa, para que ela escorra e dê aquele acabamento perfeito e lisinho dentro da peça. Para ajustar a viscosidade, a gente acrescenta um defloculante, que pode ser um silicato de sódio, um tripolifosfato ou um Darvon. Por quê? Porque a argila apresenta uma atração entre as partículas dela. Essa atração, essa interação, ela pode ser quebrada pela ação dos defloculantes. O silicato, que é o defloculante que a gente mais usa aqui, o que ele faz? Ele rompe essa ligação química. Ele promove uma troca dos cátions ambivalentes. Lembra? Elétrons, cátions, íons. Com isso, quebrando essa relação, ele deixa com que as partículas não fiquem ligadas entre si e o líquido, o material fica mais fluido, ok?
Então, para isso, a gente acrescenta um pinguinho de silicato de sódio. Por que um pinguinho? Porque ele é danado e ele pode ter um efeito reverso, ou seja, ele deflocula se colocado na quantidade certa. Mas se ele for colocado numa quantidade muito grande, ao invés de deflocular, ele causa mais flóculos. Aí sua substância, sua argila vai virar um mingau. Você pode usar o silicato de sódio puro, que vem em gel, olha só. Tá aqui o silicato de sódio, ele é um gel, ó. Tá? Bem viscoso, ok? Ou você pode fazer uma solução do silicato de sódio. Eu coloco 200 ml de água e uma colher de chá de silicato. E aí eu tenho essa solução aqui, que eu gosto de usar essa para não correr o risco de colocar em demasia. Então, eu vou pegar, ó, vou deixar os copos um do lado do outro, ok? Nesse aqui, vou acrescentar um silicato. Acompanha meu raciocínio e você vai ver que parece mágica, que a hora que a gente coloca o silicato, ele fluidifica na hora. Então, eu vou pôr aqui a minha solução. 1, 2, 3, 4. É bem pouquinho mesmo. Devolvo aqui. Vou mexer. Ó como ela ficou líquida. Ó. Vou limpar a colher para você comparar. A quantidade de argila, gente, é a mesma. Olha como ela tava. Só de colocar essas gotinhas da solução, ó como ela ficou líquida. Não parece mágica? Incrível! Então, a gente tem viscosidade, fluidez, que é a capacidade de se movimentar, argila, defloculante. Quando você quiser ajustar a fluidez e deixar a sua argila mais fluida, menos viscosa, mais líquida, você vai colocar defloculante, ok? E por que que eu quero uma argila fluida? Porque se eu estou trabalhando com molde de gesso, eu quero virar o molde, quero que ela escorra e ela fica assim, ó. Isso aqui foi um slip casting feito com porcelana que eu colori. Então eu quero que ela escorra e fique assim, lisinha, 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 bem bonitinha, bem acabada, sem me dar trabalho para ter que ficar arrumando o acabamento. Então eu tenho esmalte, densidade, água, argila, viscosidade, defloculante. Tem o vídeo da densidade para você ajustar o seu esmalte. Tem o vídeo da viscosidade para você ajustar a sua barbotina. Mas Flávia, por que que eu tenho que ajustar o esmalte, a densidade com a água e eu tenho que ajustar a argila com a viscosidade com o defloculante? Agora eu vou te explicar a diferença para você entender e nunca mais esquecer. Quero fazer uma peça no molde de gesso. Tenho aqui a argila que está muito grossa. Posso ajustar ela com o defloculante e ela ficou assim, bem líquida, ó, com baixa viscosidade. A quantidade de argila qual que é, gente? Essa aqui. Certo? Ó, peraí, que aqui é só sujeira. Tá aqui, argila, argila. Ajustei aqui, deixei ela líquida. Deixei ela pouco viscosa com o defloculante e aqui eu vou ajustar com a água. Ajustei, mexi, misturei bem. Pronto, tá líquido igual, ó. Ó. As duas estão líquidas, correto?
O que confunde a gente é que quando a gente coloca água no material, a gente mexe na densidade e na viscosidade também. Aqui eu mexi somente na viscosidade. Tinha esse tanto de argila, o tanto de argila continuou sendo igual, o volume que ocupa continuou sendo igual, eu mexi apenas no quê? Na fluidez, eu mexi apenas na viscosidade. Aqui eu tinha esse tanto de argila, exatamente igual ao outro. Quando eu coloquei água, eu também mexi na fluidez. Mas além da fluidez, eu mexi no quê? Eu mexi no volume dela, eu mexi na densidade também. Quando a gente coloca água, a gente mexe na densidade, porque o volume do material aumenta, e também mexe na viscosidade. Aí gera maior confusão. E essa confusão acabou agora, porque você já sabe que quando você tem um esmalte, você vai colocar água e você vai mexer na densidade. Ponto. E quando você tem argila, você vai colocar defloculante e vai mexer na viscosidade. E por que isso? Onde tem mais argila? É igual? Concorda? Muito bem. Eu vou colocar no molde de gesso. O gesso vai absorver toda a água. A peça vai secar, o resto da água vai evaporar dentro do forno e o quanto de argila que vai sobrar? Esse tanto aqui. E aqui? Vai sobrar o mesmo tanto de argila. Esse tanto aqui. Acontece que para toda essa água sair da argila, ela vai encolher bastante, ela vai se mexer bastante. Essa água vai deixar espaço. E aí, quanto mais essa argila, esse corpo cerâmico que eu vou modelar dentro do gesso, quanto mais ele retrair, quanto mais ele se mexer, quanto mais água ele perder, mais chance dele empenar, dele trincar, dele dar ruim. Quanto menos material líquido ele tem, menos ele vai perder, menos ele vai encolher, menos ele vai retrair, menos ele vai se mexer, menos chance de dar ruim. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro uma peça que tem mais chance de dar certo, ajustando a fluidez dela com defloculante. E não colocando muita água, porque toda essa água que eu coloquei vai ter que sair. E nisso que ela vai sair, no processo de secagem e durante a queima, a chance de dar ruim nessa peça é muito maior. Entendeu o motivo pelo qual a gente não ajusta uma argila, uma barbotina, uma argila líquida com água, mas sim com silicato? E é das pessoas que faziam isso erroneamente e colocavam um monte de água para a argila ficar fluida, que nasceu o preconceito de que peças feitas em molde de gesso são frágeis e de má qualidade. Não, senhor. A peça pode bater, pode cair, ela tem tão boa qualidade quanto uma que foi feita no torno. Acontece que eu sei ajustar essa argila e você agora também sabe. E o esmalte? Esmalte não é barbotina. A barbotina, a argila, é composta majoritariamente por partículas que são plásticas, por uma estrutura lamelar, né, aquelas plaquinhas, que tem cargas positivo e negativo. Então, a defloculação funciona. Já o esmalte, ele é composto por frita, que é um vidro moído, quartzo, feldspato, caolin, que é uma argila, mas em quantidade muito pequena, óxidos e corantes, ou seja, a parte plástica do esmalte é muito pequenininha. Praticamente não tem no conteúdo total do esmalte essa parte plástica. E o defloculante, ele funciona porque ele altera a carga elétrica das partículas da argila, da parte plástica. Ele rompe essas ligações. No esmalte, as ligações são muito pequenas. Então, a hora que você colocar um defloculante, não vai adiantar nada. Quando você coloca o defloculante, ele aumenta o pH. Ele intensifica a carga negativa da superfície da argila, fazendo com que essas partículas causem um repelimento entre elas.
Isso funciona muito bem na barbutina, porque a argila é plástica e tem essas cargas. No esmalte, o efeito é diferente e às vezes pode até ser problemático. Se você coloca um defloculante no esmalte, ele quase não reduz a viscosidade, porque a maior parte das partículas do esmalte não respondem como argila. Então, ele vai desestabilizar a suspensão do esmalte e o pouco caulim que tem no esmalte, ele pode ou deflocular demais ou decantar muito rápido. Então, você acaba criando efeitos inesperados, uma espessura irregular, pouca aderência, superposição desigual, alteração química de toda a relação do esmalte, certo? O que acontece? Que você pode inclusive mexer na maturação do esmalte. Por isso é que nós controlamos no esmalte a densidade ajustando ela com água. É isso que a gente faz. Porque assim você determina a espessura certa da camada aplicada, a absorção pelo corpo cerâmico, seja biscoito ou cru, o resultado visual esperado. E aí você colocando água simples, previsível, reversível e neutra, você consegue ajustar o esmalte sem mexer em todas essas relações dele. Se você coloca água demais, muito simples, é só deixar o pote de esmalte aberto e a água evapora. Porque as relações entre os componentes do esmalte, entre as matérias-primas do esmalte, elas são muito complexas. E elas vão ser desencadeadas ainda no forno. O silicato, por exemplo, além dele ser um defloculante, ele é um fundente muito poderoso que no forno ele gruda qualquer coisa. Então isso vai mudar também a relação do esmalte. É por isso que no esmalte a gente usa basicamente o simples, a água, e ajusta a densidade. Agora, se você está com dúvida de como ajustar especificamente a densidade, medir qual é a densidade do seu esmalte, assiste o vídeo da densidade. Se você está com dúvida de como ajustar a sua barbutina, a sua argila, assiste o vídeo da viscosidade e também tem o vídeo em que o Juan da Baraca Cerâmica ensina a fazer uma peça de gesso, ele também fala um pouco de densidade. E agora eu tenho certeza que você nunca mais vai ter dúvida e que as suas peças vão ficar lindas assim e os seus esmaltes também.